Meu nome é William Leite, sou teólogo e historiador e gostaria de falar uma coisa bíblica e deixar um recadinho num tempo onde nós precisamos muito falar sobre algumas verdades que o Brasil precisa compreender e mais, que os evangélicos brasileiros precisam repensar na sua espiritualidade. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, queria ler o texto com vocês de Lucas capítulo 9, verso 51 em diante, que diz assim: E aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outros povoados. A distância, eu estou trabalhando aqui, fazendo as minhas coisas, e eu comecei a ver algumas coisas que estão acontecendo na internet. E falei, eu preciso me pronunciar, dar um pouquinho daquilo que eu acredito e dos riscos que nós estamos passando nesses dias. Sabe, a gente está passando um momento muito difícil porque as pessoas estão perdendo a total noção. Elas estão perdendo completamente a capacidade de compreensão da realidade na qual estão. Agora aconteceu e a gente, para poder pensar sobre isso, a gente tem que sair um pouquinho da direita e da esquerda e começar a pensar como cristão, se nós somos cristãos. Eu queria dizer para vocês que mais de 93% da população da Alemanha nazista era cristã protestante. E mesmo assim fizeram o que fizeram. Canta-se Amazing Grace durante o dia e durante a tarde a gente abre uns gêmeos judeus para ver o que tem dentro deles e fazer experimentos com eles vivos. Então, a gente precisa repensar a vida cristã numa perspectiva bíblica. E a Bíblia diz que o apóstolo João e o apóstolo Tiago chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Jesus, quer que nós peçamos fogo sobre as pessoas? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque eu não vim fazer isso, eu não vim trazer fogo, eu não vim matar, eu não vim bater, eu não vim arrancar a cabeça, eu não vim judiar das pessoas, eu vim trazer salvação, eu vim trazer cura, meu fardo é leve. Em outras passagens bíblicas nós cansamos de ver textos como, por exemplo, perdoa os vossos inimigos, ame os vossos inimigos, intercedei pelos vossos inimigos, ame eles. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro chegou com uma espada e quando o soldado do templo veio prender Jesus, a Bíblia diz que ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado, e a Bíblia diz que Jesus pegou a orelha dele, colou no rosto, na cabeça do soldado novamente, e disse para ele: Pedro, você não sabe que aquele que uma espada fere, pela espada será ferido? Então nós temos um cristianismo muito claramente delineado como essência de amor. Eu vejo cristãos falando e citando o tempo inteiro sobre 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor de Deus, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu faça não sei o que lá, se não tiver amor de nada valeria. Isso é na prática. Então agora nós passamos por um episódio hoje que eu não tinha visto, as pessoas me mandaram, eu vi agora, que é um ataque direto do Glenn, que é um jornalista, independentemente das posições dele, política ou não, e aí tem o Nunes lá, que é um comentarista político da Jovem Pan, e ele agrediu, literalmente de socos, o cara. Mas ele chamou o outro cara de covarde, aí o outro vai dizer: não, mas
É porque ele tinha dito, falado da família do Glenn, não sei o que lá, mas independentemente disso, que esse não é a pauta do vídeo, não é para defender ninguém e fazer coisa. O que mais me assusta é ver os comentários das pessoas e mais, o que os cristãos estão fazendo. Eles estão dizendo, esse cara me representa, nossa, ele devia ter dado um da de direita, não de esquerda, e zombando e dando risada e achando isso normal. Tipo, achando isso completamente normal. Então nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas literalmente perderam a total compreensão do que significa ser cristão. Eu me alegro quando alguém é machucado, quando alguém é agredido, quando alguém de alguma forma recebe uma punição por pensar diferente, porque eu tenho um outro conceito. Gente, isso é um processo de naturalização da violência que vai desaguar num problema muito mais sério no futuro se nós não acordarmos. E o pior é que eu abro a minha televisão e vejo um outro deputado que deveria ser um deputado cristão, dizendo em nome de Jesus, pedindo para outros pastores fazerem recrutamento de um exército, para esse exército destruir e espancar um outro deputado que tem uma outra visão dele, e ele sendo cristão e pastor. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos entrando num colapso. Não é possível que como cristãos nós chutemos a base do evangelho, que é o amor. A base do evangelho, Jesus estando numa cruz, pendurado numa cruz, disse com todas as palavras, perdoa, Jesus, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós temos um cristianismo vingativo, um cristianismo cruel, um cristianismo moralista, um cristianismo apontando o dedo para as pessoas que têm ideologias, religiões diferentes, ao invés de ser vida, ao invés de ser compreensão, tolerância, amor, respeito ao outro. Nós vemos cristãos publicando nas suas redes sociais, esse cara me representa. Não, esse cara representa o lixo do cristianismo. Ele representa o que há de mais podre no cristianismo. E ele representa, e qualquer pessoa que fala esse tipo de coisa não conhece Cristo, não conhece o Evangelho e não sabe quantas milhões de pessoas morreram por causa de Jesus, quantas pessoas mataram por causa de Jesus, usando o nome de Jesus em vão para matar pessoas, para destruir pessoas. E é inadmissível alguém se alegrar quando alguém bate em outro, fere outra pessoa e dizer que ama Jesus. Você não ama Jesus, você ama um evangelho mentiroso, sem amor e desprotegido, desprovido de qualquer tipo de afeição. Fica meu protesto, fica minha tristeza, fica minha vergonha de ver irmãos que dizem que são em Cristo, irmãos que dizem que amam Jesus, ter esse tipo de postura. Isso não é o evangelho de Jesus é amor, é perdão, é respeito, é tolerância, é carinho, e isso eu não vejo nessa igreja falida brasileira. E fica minha advertência, para que nós possamos compreender e mergulhar um pouquinho mais nas verdades do que realmente é o Evangelho. Abraço, Deus abençoe.